Fala, concurseiro! Você que tem um sonho de ingressar na Polícia Militar, esse canal foi feito especialmente para você. Eu sou o Tenente Coronel Firmino, faça como eu. Vai e vença! Alô concurseiro, professor Jameson Santos. Vamos dar continuidade na disciplina Legislação da PM, que irá cair no concurso público para soldado, da Polícia Militar do Estado do Pará. E vamos iniciar no artigo 23, a aula de hoje. Senhores, toda violação do Código de Ética, a Lei 6.833 de 2006, toda violação que o policial cometer nela, ele acarretará uma sanção administrativa, que o Código de Ética só trata dessas situações administrativas, porém, independente da esfera penal e civil. Por exemplo, o policial militar que comete um crime, automaticamente, quando ele cometeu esse crime, ele está cometendo uma transgressão da disciplina. Então, ele será julgado, processado e julgado através do PADS para apurar a transgressão da disciplina. Independente desse procedimento administrativo, ele também será processado e julgado na esfera penal militar. E se tiver uma vítima, também na esfera civil. Então, as esferas, elas são independentes, tranquilo? E toda violação que o policial comete, o militar em si comete, a transgressão da disciplina se torna mais grave conforme a graduação ou o posto desse policial. Quanto mais elevado dentro da hierarquia da Polícia Militar o policial cabo, sargento, se for praça, e se for oficial, tenente, capitão, tenente coronel, enfim, major, quanto mais elevado o grau de responsabilidade que ele tem dentro da estrutura hierárquica da polícia, maior é a gravidade da transgressão, beleza? Senhores, um artigo importante é o artigo 24, porque ele diz que o militar, o policial militar, ele é vedado a qualquer manifestações coletivas sobre atos de superiores ou de caráter reivindicatório político partidário. Então, o policial militar, quando ingressa na carreira, ele tem que ter esse cuidado nas suas redes sociais de não expor sua opinião ou criticar o comandante da unidade, ou o comandante geral, ou criticar o governador do estado. Então, ele tem que ser ali de forma imparcial. E claro, todos nós temos as nossas opiniões políticas, mas naquele momento ali nas redes sociais, o Código de Ética, ele veda qualquer manifestações coletivas. Vamos dar continuidade. Senhores, vamos chegar aqui num ponto do nosso conteúdo que é de suma importância. Eu quero que vocês acompanhem em tela agora. A gente vai falar das punições. Antes de iniciar o artigo 26, nós vamos tratar as punições que o Código de Ética ele traz, como penalidade para quem comete as transgressões. Nós vamos só falar sobre as punições, porém mais na frente eu vou explicar uma por uma, a característica de cada uma e quando ela será aplicada a cada militar, tranquilo? Então nós temos a punição da mais branda para a mais grave, a repreensão, a detenção, a prisão e a suspensão. A suspensão ela está em níveis de gravidade, está ao lado da detenção, tá? Então é repreensão, detenção, suspensão e prisão. Nós também temos o licenciamento a bem da disciplina, que são quem é que é licenciado a bem da disciplina? São os prazos que não têm estabilidade assegurada. A estabilidade é 10 anos de efetivo serviço. Então aqueles prazos, que tem menos de 10 anos de efetivo serviço, quando eles respondem um PADS que cabe como penalizar a penalidade do PADS, uma exclusão, eles são licenciados a bem da disciplina, tranquilo? E a exclusão da bem da disciplina, professor, é a mesma coisa, é quando o militar ele é excluído da corporação, só que é aplicado a um público diferente. São os praças
com estabilidade, né, acima de 10 anos de efetivo serviço, e os oficiais, os praças e o aspirante oficial, tranquilo? E a reforma administrativa? A reforma administrativa nós vamos tratar com mais detalhe dela mais à frente, e a demissão que é aplicada aos oficiais, tranquilo? Senhores, o artigo 26, eu precisei falar das punições disciplinares, né? Eu tive que mostrar antes para vocês das punições disciplinares, para a gente poder iniciar o artigo 26, para que vocês possam entender quais são essas punições e quem vai aplicar, quais são as autoridades que vão aplicar essas punições disciplinares, tranquilo? Depois, mais à frente, nós vamos falar com mais detalhe de cada punição disciplinar que nós acabamos de ver. Vamos lá. Acompanhe tela. O artigo 26, ele fala que vai tratar das autoridades, né? Quais são as autoridades que são competentes para aplicar as punições disciplinares e a quem essas autoridades vão aplicar essas tais punições. Vamos lá. O governador do estado, ele pode, né? Nós já falamos, né, na aula passada, nós vimos que o governador do estado, ele é o comandante supremo da corporação, né? Ele não está dentro da escala hierárquica da polícia, né, dos cargos e postos que a polícia tem, né, postos e graduações, ele não está, porém, ele é o comandante supremo da corporação. Então, o governador, ele pode aplicar todas as punições disciplinares, que tipo de policiais, de militares vão receber as punições? Os policiais ativos e inativos, beleza? Então, o comandante-geral, o governador, todos os tipos de punições, e o comandante-geral, também todas as punições disciplinares o comandante-geral pode aplicar, beleza? Vocês vão perceber agora aí no slide que nós estamos diminuindo dentro da escala hierárquica da Polícia Militar, né? Nós temos ali como comandante supremo o governador, e depois vem o comandante geral, e aí daí em diante vai descendo, né, dentro da escala hierárquica, e vai também diminuindo o alcance desse comandante em relação a punir o militar. O chefe da Casa Militar e Governadoria, quem é o chefe da Casa Militar e Governadoria? É um coronel que fica responsável por fazer a segurança do governador. Então, esse militar, esse comandante, ele só vai ser competente para punir o seu efetivo, beleza? O artigo 26 é bem claro. O chefe da Casa Militar e da Governadoria, ele só vai poder punir o efetivo que está sob comando dele. E somente só vai poder aplicar alguns tipos de punições: repreensão, suspensão, detenção e prisão, beleza? Então, exclusão a bem da disciplina, licenciamento a bem da disciplina, reforma e demissão para os oficiais, o chefe da Casa Militar e da Governadoria não vai poder aplicar. E tem outro detalhe: outros comandantes, né? Comandante-geral, subcomandante-geral, no efetivo, esse efetivo que está ligado à Casa Militar e à Governadoria, eles não vão ser punidos por outro comandante. Mesmo o comandante-geral, ele não vai poder, ele não consegue alcançar esse militar para punir. Somente quem pode punir esse militar é quem está na função de comandante da Casa Militar e Governadoria, beleza? E o subcomandante-geral? Senhores, o subcomandante-geral, ele vai, dentro da escala hierárquica, né, ele vai poder aplicar a todos os militares que estão abaixo dele, né, a punição de repreensão, suspensão, detenção e prisão, tranquilo? Então, somente, qual é o X da jogada, né, o que da jogada? Vocês saberem que só duas autoridades são competentes para aplicar todas as punições disciplinares: o governador do estado e o comandante-geral. E o corregedor-geral também vai poder aplicar a penalidade de repreensão, suspensão, detenção e prisão. E aí o artigo 26 vai descendo na escala hierárquica, né, e vai diminuindo até os dias, né, de 1 a 30 dias, conforme as autoridades vão descendo na escala hierárquica da polícia, o poder de alcance e a gravidade das punições também vão diminuindo, beleza? O artigo 27, senhores, fala que todo policial militar que tiver conhecimento a fato contrário à disciplina, né, que esteja tendo conhecimento de uma transgressão da disciplina, tem que comunicar ao seu chefe imediato
por escrito ou verbalmente, tranquilo? No último caso, se for verbalmente, ele terá que confirmar a participação por escrito no prazo máximo de 3 dias. Então preste atenção nos prazos, né? O militar que tiver conhecimento de outro militar cometendo transgressão da disciplina, ele tem que comunicar de imediato o seu comandante verbalmente ou por escrito. Caso ele não queira, não faça por escrito, né, ele terá 3 dias a mais, né, para poder anotar colocar os relatos, né, como ele estava cometendo a transgressão da disciplina, aonde e quem, né, todas as características que levaram a essa situação, beleza? Vamos lá, senhores, transgressão da disciplina, nós já falamos, é todo ferimento, né, a regulamentos, normas, leis. Toda vez que o policial ele fere uma determinação, uma lei ou qualquer regulamento, ele está cometendo transgressão da disciplina, tranquilo? Artigo 30, senhores, vamos falar da gravidade das transgressões da disciplinares. Existem 3 gravidades, né? O militar ele pode ser considerado, uma transgressão da disciplina que o militar cometa pode ser considerada leve, média e grave. E o julgamento dessas transgressões tem que ser levado em consideração os antecedentes do transgressor, né? Se o militar já cometeu alguma vez transgressão da disciplina ou ele tem uma conduta, né, que até então não tem nada contra ele, então ele tem que ser levado em consideração os antecedentes dele, né? As causas que determinaram, porque às vezes o policial comete uma transgressão, mas tem um motivo maior, né? Ele passou por exemplo, passou o sinal vermelho. É uma transgressão da disciplina. O militar de serviço passar um sinal vermelho é uma transgressão da disciplina. Porém, se ele estiver em acompanhamento, né, em ocorrência policial, ele não tem condições de parar no sinal, esperar o sinal abrir, ele vai ultrapassar o sinal vermelho. Então, será uma forma de justificar a transgressão da disciplina. Só um exemplo. E também tem que ser considerada a natureza dos fatos que envolvem, né, aquela transgressão da disciplina e as consequências que dela pode advir. Tranquilo? Então existe, né, dentro desse rol, né, de classificação das transgressões da disciplina, tem situações que causam a justificação, né? O que é a justificação da transgressão da disciplina? É quando o militar comete a transgressão da disciplina, mas ele não é punido por isso, porque ele consegue justificar a transgressão, beleza? E existe também atenuantes e agravantes. Atenuantes são coisas boas que vão minimizar a penalidade que ele vai sofrer daquela transgressão, e as agravantes são o contrário, ele vai agravar as penalidades, né? Se ele for reincidente, se ele não for um bom policial, tiver um comportamento ruim, todas essas situações são situações agravantes. Vamos lá. Senhores, vamos falar da justificação, né? Causas que justificam a transgressão de disciplina, né? Primeiro tópico, né, são alguns incisos, né? Nós vamos falar o primeiro inciso, acompanhe em tela, na prática da ação meritória ou no interesse do serviço ou da ordem pública, né? Se for uma situação que leve, né, o policial a cometer uma transgressão, mas que seja para uma ação meritória, para salvar alguém, para prestar socorro, etc., né, ele vai ser justificada a transgressão da disciplina dele. Legítima defesa, né, estado de necessidade, exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal também são causas de justificação de transgressão da disciplina, né? Se justifica até crime, né, e ainda mais transgressão da disciplina. Em obediência à ordem de superior quando não manifestamente ilegal. Esse é um ponto importante. Quando a ordem tem que vir do superior e tem que ser legal, porque ordem ilegal não se cumpre. Se o comandante de vocês, né, o militar está na viatura e o comandante da viatura pede para que ele efetue um disparo em um cidadão que está desarmado e que não ofereceu risco, isso é uma ordem legal. Então, o militar ele não vai ter como justificar uma ação dessa se ele cometer. Então, a ordem tem que ser legal. Senhores, por hoje, né, a aula de hoje nós estamos chegando no fim. Eu espero ter contribuído com a caminhada de vocês. Nos acompanhe nas redes sociais. Professor Jameson Santos, Potencial Concurso, Força e Honra.